this year's International Day of Zero Waste puts the focus on fashion and textiles. And rightly so. Earth is a fashion victim. Textile production often uses thousands of chemicals, many of them harmful to people and the environment. It devours resources like land and water, and it belches out greenhouse gases, inflaming the climate crisis. Yet clothes are being produced at a staggering rate, and textile wastage is huge. Every second, the equivalent of a garbage truck full of clothing is incinerated or sent to landfill. We need a different approach, one that delivers on the commitment in the Sustainable Development Goals for sustainable production and consumption. There are signs of hope. Consumers are increasingly demanding sustainability. Important initiatives are bringing together business, industry associations, civil society and more to drive sustainability across the sector. They include the Fashion Industry Charter for Climate Action, convened by the United Nations, and the Fashion Pact, launched by the government of France. And the United Nations Advisory Board on Zero Waste is uniting partners to end waste, including from textiles, and to help meet the SDGs. But we must do more to secure change. Consumers through their choices, young people and civil society through advocacy, governments through regulations promoting sustainability and decent jobs, and businesses through embracing circularity, waste reduction and resource efficiency across their supply chains. On this International Day for Zero Waste, let's all commit to ensure fashion sense makes good sense for people and planet. Deseja a todos uma Páscoa muito feliz. Viagens Algarve. Organiza excursão no outono à França com passagem por Espanha durante 14 dias. Primeiro destino, Cidade de Lourdes, mundialmente conhecida como importante lugar de peregrinação católica. Baiona, próximo destino, cidade turística e muito festivaleira. Situada na região basca, esta baía deslumbrante, conhecida pela sua beleza, arte e gastronomia, não esquecendo o famoso presunto. Terceiro destino, Catedral Santiago de Compostela, um dos santuários mais procurados a nível mundial. Bordeaux é o próximo destino, conhecido mundialmente como a capital do vinho e terra de Samuel Champlain. Último destino em Toulouse, conhecida pela Cidade Rosa, a construção das casas em tijolo de terracota.
Não desperdice esta oportunidade. Voo direto, hotéis, refeições, visitas, autocarro e guia em português. Telefone agora 514-277-934. Viagens Algarve. Viaja consigo. O cheirinho de Páscoa é presente no Universal. As nossas carnes frescas de cabrito, coelho, borrego, leitão e peru. Os nossos queijos de Portugal, o azeite, os nossos enchidos e o presunto. Temos uma grande variedade de amêndoas. O Universal deseja a todos uma Páscoa muito alegre. Esta Páscoa é mais doce na padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Temos os doces amarelos e brancos e o famoso pão de ló. Somos especialistas no folar à moda do Minho. Que a sua Páscoa seja mais doce com a padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão. Vinho branco, agora em lata. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Olá a todos, estamos de novo na Caixa Desjardins Portuguesa. De novo, falamos sobre a matéria da Assembleia Geral Anual. Terá lugar no dia 12 de abril e nós estamos em companhia do Sr. Vice-Presidente Sérgio Marques, que passamos a saudar e saber mais alguns detalhes sobre este dia da Assembleia, não é verdade? Olá, Sérgio. Olá, Conceição. Mais uma vez temos a Assembleia Geral Anual, que será então no dia 12 de abril. É no dia 12 de abril, às 14 horas, na Associação Portuguesa do Canadá, então na APC. Convidamos todos os associados a virem presenciar a Assembleia para poder também começar a votar a partir desse momento para os candidatos que se apresentaram para ser membros do Conselho de Administração. Para falar dos membros do Conselho de Administração, há que fazer de avanço as candidaturas e elas já são oficiais sobre cada candidato para que possa ter a sua apresentação individual no dia da Assembleia.
Exatamente. Então convido todos os associados que querem ver quem são os nossos candidatos. Temos 10 candidaturas. Então convido todos os associados a ir ao nosso site internet da Caixa para poderem ir ver quem são os candidatos, quem são os 10 candidatos, ler a motivação de cada um deles, ler o perfil, igualmente ver qual é o perfil coletivo que estamos à procura, qual é o tipo de candidatos que queremos ter em volta da mesa para equilibrar o nosso Conselho de Administração e depois para poderem ir votar bem informados, não é? Sabendo para o que é que estão a votar, para quem é que estão a votar. O que é as exigências de cada candidato? Cada pessoa... As pessoas que foram aceites respeitam todas as exigências. Então, os candidatos que a gente tem, que estamos a apresentar e que vão estar em eleição, são pessoas que respondem a todos os critérios necessários para poderem se apresentar. Então, como é que é feito essa triagem? Porque há uma análise antes que tem que ser vista ao detalhe. Têm de ser membros da nossa Caixa, têm de estar a ter conta connosco há mais de 90 dias, peço desculpa, mais de 90 dias, têm de já, então, como digo, serem membros e pôr a candidatura deles nos prazos com toda a documentação. Então tudo isso, para os 10 candidatos que temos, tudo isso foi feito em tempo e horas e são pessoas que são elegíveis para o posto do Conselho de Administração. Vamos lá ver aqui um detalhe, Sr. Vice-Presidente, que pode ser bem grande e que pode pôr em causa o dia. Imagine que há uma candidatura que se descobre naquele momento que não requer os requisitos exigidos e vocês, por uma outra razão, passou ao lado. Isso seria o motivo de anular a eleição do candidato? Bom, a gente fez todas as verificações que tínhamos que fazer e que requer a Desjardins. Não estou a ver qual seria a surpresa, a não ser que vocês já tenham informação que eu não tenha, não é? Mas na verdade, se acontecer... Se acontecer, bom, a gente terá de lidar com essa situação na hora prevista, mas hoje posso dizer que os candidatos foram analisados e que, pela análise que tivemos, são todos admissíveis à eleição. Se tivermos de retirar um candidato, nessa hora veremos o que faremos. Então, para dizer uma vez mais, Sr. Vice-Presidente, temos então o dia que será 12 de abril, 14 horas, temos então 10 candidatos, como referiu, e todos eles estão dentro daquilo que é os requisitos exigidos. Exatamente. Vamos relembrar as pessoas, não é? Vamos relembrar então as candidaturas que vocês podem ir ver no nosso site da Caixa Portuguesa. Sr. Vice-Presidente, muito obrigada. Vamos então alertar uma vez mais as pessoas que já temos 10, é uma maneira de continuar a preservar a cultura. É o português que nos faz diferenciar num bairro e é essa Caixa que tem como imagem Desjardins Portuguesa e muito bem ela situada aqui no bairro. Exatamente. E convidamos então mais uma vez todos os membros a virem à Assembleia Geral, quanto mais melhor, não é? Estarem informados sobre o que se passa na nossa Caixa, com a nossa Caixa, ver os resultados que serão interessantes e positivos e virem então dia 12 de abril às 14 horas na APC. E porventura temos também o diretor-geral que é por interino, mas que será uma novidade para ele também se juntar a nós? Exatamente, então convido os nossos associados a virem vê-lo, a poderem conversar com ele durante a Assembleia Geral. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Continuação de bom trabalho por aqui e esperemos um dia sereno e que possa encher uma sala da APC. Deus queira que sim. Muito obrigado. Obrigada a nós. É assim que terminamos este momento de esclarecimento. Aqui se apresentam as 10 candidaturas. Podemos ver então no site, não é verdade, Sr. Vice-Presidente? Exatamente, podem ir ao site da Caixa Portuguesa e verificar as 10 candidaturas.
É assim como foi esclarecido, o Sr. Vice-Presidente tornou claro estas candidaturas que se apresentaram, foram 10 e é desta forma que se pode remodelar ou fazer de novo o Conselho de Administração da Caixa Portuguesa. A Conceição Ferreira e Alberto Feio, aqui da Caixa Desjardins Portuguesa. Olá a todos, estamos num lugar que é realmente acolhedor, bem português. O restaurante Helena faz a diferença na gastronomia da cidade de Montreal. É também que nós temos aqui convidado de honra connosco o Dr. José Andrade, diretor do Governo Regional para as Comunidades dos Açores. Sr. Diretor, muito obrigada mais uma vez, mas este lugar é novo para o senhor, não é? Sim, foi uma agradável surpresa, uma excelente descoberta, tem um ambiente muito confortável, uma ótima cozinha e, além do mais, está nas boas mãos do nosso conselheiro das comunidades portuguesas, do Daniel Loureiro, que é, aliás, ele próprio também um exemplo, entre outros, como por exemplo o Gabriel David, um exemplo de que temos aqui uma nova geração luso-descendente, com provas dadas e com vontade de arregaçar as mangas e continuar a levar por diante os destinos da nossa comunidade. Isso é tranquilizador em relação ao futuro. Sr. Diretor, nós temos tantas novidades que se apresentam no futuro e há uma das quais que o senhor vem agora por motivos também obrigatórios em relação às comunidades, mas há algo que vai acontecer muito em breve, não há? É verdade, nós estamos já a organizar um terceiro encontro da comunicação social dos Açores e da América do Norte, que há de ser desta vez aqui no Canadá, quer em Toronto, quer em Montreal. Nós tivemos um primeiro encontro em maio de 2022, nos Açores, na Ilha de São Miguel, na cidade de Ponta Delgada, com diretores de órgãos de comunicação social dos Açores, dos Estados Unidos e do Canadá. Aliás, a Montreal TV esteve muito bem representada pela Conceição Ferreira nesse primeiro encontro. Nesse ano ainda, em outubro de 2022, realizamos o segundo encontro já nos Estados Unidos da América, na Nova Inglaterra, no estado de Massachusetts, nas cidades de Fall River e New Bedford, e aí, concretizando um desejo expresso no primeiro encontro, foi constituída uma associação que tem estado a dar os seus primeiros passos, que procura fomentar a cooperação e o intercâmbio entre a comunicação social de lá e de cá. Faltava-nos o terceiro vértice para completar o triângulo, e só agora foi possível fazermos isso no Canadá. Faremos no mês de junho, a seguir ao Dia de Portugal, provavelmente a 11, 12 e 13 em Toronto, 14, 15 e 16 aqui em Montreal. E em ambos os casos a ideia é, vamos trazer cerca de uma dezena de diretores de comunicação social dos Açores, jornais, rádios, televisões, que vão ter reuniões de trabalho com os diretores da comunicação social do Ontário e do Quebec e que vão ter oportunidade, em ambos os casos também,
de visitar os órgãos de comunicação social que servem as comunidades portuguesas de Toronto e de Montreal. Vai ser certamente um momento importante para continuar e reforçar essa relação da comunicação social dos Açores com a América do Norte, que se quer cada vez mais próxima, porque é muito através da comunicação social que nós nos podemos conhecer mutuamente. E, portanto, importa que as televisões, as rádios, os jornais, quer dos Açores, quer do continente americano, possam dar a conhecer localmente aquilo que se passa do outro lado do Atlântico. E esses encontros procuram exatamente incentivar os profissionais no terreno para que possam seguir por esse caminho. E o lugar escolhido para desenrolar este momento será onde? Bom, aqui no caso de Montreal, há de ser na Casa dos Açores do Quebec, o encontro que teremos para a sessão de trabalho entre os diretores da comunicação social dos Açores e do Quebec. No caso do Ontário também há de ser na Casa dos Açores em Toronto, mas depois teremos em Toronto e em Montreal a oportunidade de visitar as instalações dos órgãos de comunicação social que servem as respectivas comunidades portuguesas. Sem dúvida. E nesta passagem, Sr. Diretor, não sei se é ideal aprofundar mais laços com o nosso Conselheiro das Comunidades, o Daniel Loureiro, para saber aquilo que movimenta a ajuda da nossa comunidade, seja açoriana, seja toda ela portuguesa, mas com a delicada situação que nós vivemos com os nossos vizinhos aqui mesmo à porta, que são os americanos, e a relação que se faz entre os imigrantes, ou melhor, os portugueses a residirem na América, que são açorianos, ou os portugueses açorianos que residem também no Canadá. Isto agora há coisas que devemos estar muito atentos com a política que cada vez é confusa, contraditória e que pode trazer consequências muito graves ao nível das deportações. Sim, como se costuma dizer, nós estamos preparados para o pior à espera do melhor. E, portanto, na sequência dos anúncios públicos que foram feitos pelo Sr. Presidente dos Estados Unidos, temos procurado atualizar as nossas respostas nos Açores através de um plano de ação que procura encontrar as melhores soluções para acolher e integrar um eventual aumento do número de cidadãos açorianos que possam vir a ser deportados para as suas ilhas de origem, para a região autónoma dos Açores. Nós tivemos nos últimos 30 anos quase 1 milhar de açorianos deportados da América do Norte. Preocupante. A maior parte dos Estados Unidos e alguns menos do Canadá. Esse número chegou a atingir valores recorde na viragem do século, ali nos anos de 98, 99, 2000, 2001. Chegamos a receber quase 100 de deportados por ano, mas esse número veio sempre a decrescer, estabilizou. Nós tivemos em 2023 9 casos, em 2024 8 deportações. Pode acontecer que nos próximos meses e anos esse número possa vir a aumentar. Esperemos que não aumente de forma significativa, até porque isso depois terá implicações grandes ao nível da integração socioeconómica dos cidadãos deportados na própria sociedade açoriana, mas estamos a tentar atualizar as nossas respostas, alargar as nossas soluções para poder prestar um apoio ao nível da segurança social, do emprego, da habitação, em alguns casos até também da educação e da saúde, se porventura esse regresso se verificar por parte de algumas famílias. Mas é como lhe digo, os açorianos, como aliás os portugueses, onde quer que se encontrem, e particularmente aqui na América do Norte, quer no Canadá, quer nos Estados Unidos, são conhecidos e reconhecidos por serem um povo de gente séria, trabalhadora, pacata, bem integrada e, portanto, não causa problemas. Não há razão para serem deportados, a não ser casos específicos, pontuais, de natureza criminal. Mas, de uma forma geral,
O Canadá e os Estados Unidos só têm a ganhar com as comunidades portuguesas e com a mão de obra portuguesa, desde logo, não apenas só do ponto de vista laboral, mas também do ponto de vista sociocultural, porque os portugueses acrescentam valor à própria sociedade de acolhimento, e isso, de uma forma geral, é reconhecido praticamente por todas as pessoas, e eu penso que, apesar de tudo, nós devemos estar preocupados, atentos e vigilantes, mas também confiantes de que pode não vir a ser tão grave como algumas pessoas estão à espera. Esperemos que assim seja. Sr. Diretor, não sendo maçadora sobre esse assunto, mas é importante alertar as pessoas que façam as coisas atempadamente. Eu sei por mim que foi difícil a minha integração, mas na realidade tentei sempre ser a melhor cidadã, porque muitas vezes o que faz ser excluído de um país é fazer delito. E eu conheci um caso em Porto Judeu, que há bocadinho falávamos, entretanto, enquanto saboreávamos aqui a bela refeição, o caso de um senhor que era um cidadão açoriano, que era bebé e foi viver para a América e, por infelicidade, cometeu um delito. Foi posto fora para os Açores. E os Açores, que nunca conheceram o cidadão, mas na realidade era a terra que o conduzia, porque a América não queria, e isto há um trabalho a fazer. Sim. As comunidades têm as obrigações também. Isso é o mais importante. Nós temos um ditado bem português de que mais vale prevenir do que remediar. E, portanto, era importante que no tempo próprio as pessoas tomassem as diligências adequadas para se documentarem, para regularizarem a sua situação de residentes nas respectivas comunidades de acolhimento. Porque, a não ser assim, vão ficar sujeitas a circunstâncias políticas, porque, convenhamos, se as pessoas forem descobertas numa situação indocumentada, portanto, em situação ilegal, qualquer país tem o direito de expulsar os cidadãos ilegais. E qualquer país tem o dever de acolher os seus cidadãos naturais e, portanto, os seus filhos. E, portanto, é isso que agora se passa entre os Estados Unidos e Portugal. Mas isso são situações que podiam e deviam ser evitadas. As pessoas deviam ter, todas elas, a preocupação de regularizarem a sua situação para depois não serem prejudicadas dessa forma com alterações substanciais da sua vida e da vida da sua família, depois de tantos anos de trabalho esforçado e honrado, com as consequências todas que isso poderá vir a ter, quer para os próprios, quer para as suas famílias, quer até para a própria região autónoma dos Açores, porque, em alguns casos, como bem diz, são cidadãos que emigram, bebés, crianças, e que, portanto, perdem a sua relação identitária com a terra onde nasceram. Em alguns casos até nem falam português já, e, portanto, se forem deportadas para os Açores, essas pessoas vão ter alguma dificuldade, muita dificuldade, porventura até, de se integrarem, se não falarem português, se não tiverem um suporte familiar, e não nos faltam casos, infelizmente, por exemplo, em Ponta Delgada, de alguns sem-abrigo que resultam de situações assim. Nós procuramos, a nível do Governo, com um esforço interdepartamental, encontrar as melhores soluções para acolher e integrar essas pessoas, mas muitas vezes depende delas próprias. E, portanto, o primeiro passo, como bem diz a Conceição Ferreira, é as pessoas ganharem consciência de que, estejam no Canadá ou nos Estados Unidos, devem procurar regularizar a sua situação. Isso não prejudica a sua identidade portuguesa, isso até facilita a sua integração americana e é muito importante para evitar situações como esta. De uma forma geral, a maior parte das deportações que tem havido tem origem na costa leste dos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, sobretudo no estado de Massachusetts, e tem como destino principalmente a ilha de São Miguel, mais do que outras ilhas dos Açores. Da Califórnia não há um número significativo de deportados, historicamente, ao longo das últimas décadas, do Canadá também não, e, portanto, nós sabemos exatamente onde é que o problema se poderá colocar e estamos a procurar preparar-nos o melhor possível para essas situações.
Sr. Diretor, não sei se tem mais a acrescentar em relação à sua vinda a Montreal. Sei que vem por motivos de trabalho e é sempre essa a razão que, o faz sair, mas também dar um abraço à sua comunidade, a comunidade açoriana, e toda ela portuguesa. Hoje estamos num espaço inteiramente continental, o Daniel Loureiro que o recebeu, sendo então o Conselheiro das Comunidades. Quer aproveitar alguns minutos para dar palavras à sua comunidade? Sim, agradeço. É sempre um gosto imenso poder voltar a Montreal e à província do Quebec, ao Canadá em geral, a qualquer espaço, aliás, da América do Norte, incluindo os Estados Unidos e o Brasil, onde temos tantas, tão diversificadas e tão importantes comunidades portuguesas que até são, como se sabe, maioritariamente de origem açoriana. Trago-vos sempre um abraço transatlântico de um imenso respeito, de um enorme orgulho pelo trabalho que fazem aqui, dignificando o bom nome de Portugal e dos Açores, e trago sobretudo um incentivo, principalmente vocacionado para os mais novos. A grande dificuldade, e por isso o maior desafio, que hoje se coloca ao futuro da diáspora portuguesa na América do Norte, é exatamente nós termos todos, cá e lá, a capacidade de perceber que pela juventude é que chegamos lá. É preciso chegar mais longe para ficar mais perto das novas gerações, dos filhos e dos netos dos nossos imigrantes, que em alguns casos até já nem falam português, que em alguns casos vão perdendo as referências identitárias dos seus pais e avós, mas que têm uma palavra a dizer e que devem ser cativados, envolvidos e comprometidos nesse esforço intergeracional. No fundo, a nossa diáspora é uma corrida de estafetas com passagem de testemunho e, portanto, é preciso nós irmos integrando cada vez mais os nossos jovens no nosso movimento associativo. Eles têm que passar a tomar a dianteira para ocupar os lugares cimeiros com capacidade decisória, para que sejam capazes também eles de atrair outros jovens, para podermos rejuvenescer esse nosso movimento associativo e, por conta disso, também as nossas comunidades, porque já não há propriamente imigração, mas temos que apostar nas comunidades que cá ficaram e principalmente nas novas gerações dessas comunidades que cá estão. E por isso a nossa preocupação de todos, de cá e de lá, deve ser sempre e cada vez mais a nova geração. O que a chefe Helena merece ouvir? Merece 5 estrelas. Está de parabéns. Refeição muito obrigado. Muito boa, muito boa. Merecia no mínimo uma estrela Michelin. Sem dúvida, estou de acordo. Muito obrigada pelas suas palavras, será sempre bem-vindo. Muito obrigado igualmente, é sempre um gosto e muito obrigado à Montreal TV Magazine pelo trabalho excepcional que tem vindo a fazer desde há tanto tempo a esta parte, com a Conceição Ferreira, com o Alberto Carlos Feio, também agora com o Gabriel Davi. Lá está a nova geração também a tomar uma intervenção concreta nessa passagem de testemunho e num trabalho que é absolutamente indispensável para divulgar e para dignificar a própria comunidade açoriana através da sua comunicação social. Parabéns e obrigado pelo vosso trabalho. Grata, Sr. Diretor. Muito obrigado, eu. Ora, agora é a palavra do Conselheiro das Comunidades, Daniel Loureiro. Daniel, muito obrigada pelo acolho. Recebeste então aqui pela primeira vez o Sr. Diretor do Governo Regional dos Açores. Sim, eu pensava que ele já cá tinha estado, mas ele disse-me, ele confirmou-me que não, mas fico feliz porque agora sei que eu já tinha recebido nesta casa várias vezes o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, agora recebi o Diretor Regional e agora sei que fico com mais um embaixador desta casa, neste caso nos Açores, que nós também precisamos dos açorianos quando eles nos vêm visitar, para vir visitar esta casa e fico feliz, pronto, como eu digo, fico com mais um embaixador desta casa, espero que corra tudo bem, espero que ele gostou, acho que ele gostou, ele deu uma estrela Michelin, acho que por isso ele gostou, espero que ele volte sempre, ele é sempre bem-vindo à minha casa, obviamente. Olha, e esse trabalho é um trabalho de muito esforço, temos que dizer a realidade, a tua mãe tem trabalhado muito ao longo do tempo e esmera-se por tudo o que faz, tem o toque, mas hoje teve uma grande equipa à volta dela. Sim, o que ela fez bem foi isso, acho que foi nos dar esses valores, do trabalho, sobretudo, mas esses valores do dinamismo, de criar boas coisas, de oferecer boas coisas, de alta gastronomia portuguesa, porque nós nesta cidade, felizmente, temos uma grande honra de ter alta gastronomia portuguesa. Eu acho que somos talvez das melhores cidades do mundo fora do país que temos esse privilégio e esse grande orgulho, porque temos pessoas dedicadas, pessoas como a minha mãe, que sempre trabalhou toda a vida para mostrar os bons lados da cozinha portuguesa, mostrar os bons lados também de produtos açorianos, que também aqui temos no restaurante,
por isso acho que são sempre coisas que nós gostamos de mostrar, obviamente, à nossa comunidade, mas a nossa comunidade já conhece, e muito mais importante do que isso é mostrar à comunidade local, porque muito dos nossos clientes é efetivamente a comunidade local, é pessoas que ou vão se dirigir a Portugal nos próximos meses de férias, ou vêm de Portugal e querem matar umas saudadezinhas do país e vêm aqui então provar os nossos sabores, para exatamente isso, mostrar aquilo que nós temos de bom, e nós fazemos boa cozinha, temos que admitir que somos bons naquilo que fazemos, e acho que a minha mãe está de parabéns por isso, porque sempre mostrou isso, sempre levou para a frente isso, e sim, ela trabalha muito, espero que ela venha a trabalhar menos, cada vez menos, espero eu, mas acho que para isso também, não sei, acho que não é para já, mas isto também tem a ver comigo, tenho que lhe dar essa confiança a ela, para ela também trabalhar menos, para ela me deixar um bocadinho também. Mas é com muito orgulho que nós aqui estamos e vamos mantendo esta casa, e esta casa portuguesa viva. Permite-me só um pequeno parênteses, o seu diretor talvez esteja ao par, ou se não, irá agora descobrir um pouco. A tua mãe abriu um atum nos Açores, teve um grande momento de hotelaria nos Açores, não foi? Foi um desafio. Foi um desafio para ela, era algo novo que ela nunca tinha, ou raramente tinha feito, pelo menos, tive essa oportunidade de o fazer. E acho que não há sítio melhor para abrir um atum que nos Açores. Acho que para mim é dos melhores sítios do mundo, por isso quando se aprende, se tentar aprender com os melhores, acho que é assim que a gente crescemos na vida. Eu digo sempre isto, se aprendendo com os melhores é que se cresce na vida. Se eu aprendesse a jogar a bola com o Cristiano Ronaldo também era o melhor, não sou. Ela aprendeu a abrir atum nos Açores, e acho que foi dos melhores sítios que ela pôde aprender a fazer isso, e foi um grande desafio para ela, mas ela supera todos os desafios. Acho que é muito bom e ela ter tido essa oportunidade. Recentemente tiveste numa atividade nos Estados Unidos, um encontro de conselheiros. O que é que vocês tiraram partido nesse momento? Foi um momento especial. Nós, quando estamos reunidos, estivemos reunidos no Conselho Regional da América do Norte do Conselho das Comunidades Portuguesas, nós deslocamos. O que nós tentamos fazer é sempre ver comunidades, por vezes, que têm menos aquele holofote nelas. É comunidades que, por vezes, são um bocadinho mais desconhecidas do resto das comunidades, e por isso é que nós escolhemos a comunidade de Palm Coast. Nós temos um Conselho das Comunidades em Palm Coast, na Flórida, mas é uma comunidade que é relativamente pequena, não é uma comunidade enorme, que não tem os números de Montreal ou de Toronto, ou os números da costa leste americana, e por isso é que nós fomos a essa comunidade, para dar luz a essa comunidade, para ver o que se faz bem nessa comunidade, e isso é um dos papéis importantes. Obviamente também queríamos dar relevo à comunidade nos Estados Unidos, que vive talvez de uma certa ansiedade neste momento, e essa era a nossa ideia. É claro que para mim, canadiano, deslocar-me aos Estados Unidos nesta altura foi assim um bocadinho a tremer, mas fui, porque fiz pela minha comunidade e fiz pelas comunidades antes de mais, mas foi um desafio, onde nós discutimos inclusivamente coisas importantíssimas, seja o ensino da língua portuguesa, seja serviços consulares, seja deportações. Falou aqui o seu diretor? Sim, não temos medo desses temas. Não temos medo dos temas, temos medo para a comunidade portuguesa, mas nós o que referimos à comunidade, e eu acho que é uma coisa que nós fazemos e que fizemos muito bem a referir isso à comunidade, é para a comunidade não chamar a atenção para ela. Uma pessoa que está nos Estados Unidos, que vive o seu dia-a-dia, que tem uma padaria, vamos dizer, que leva os seus filhos para a escola, que continua a sua atividade normal, que não chama a atenção para ela, se ela parar de levar os filhos à escola, se ela parar de fazer essas atividades todas, vai chamar a atenção do governo local para ela, que ela não pare de o fazer, e acho que os nossos serviços, sejam eles serviços consulares ou a embaixada nos Estados Unidos, estão preparados para qualquer alerta que possa vir de algum membro da nossa comunidade. Nós sabemos que os números neste momento de pessoas ilegais nos Estados Unidos da comunidade portuguesa são números muito variáveis, não sabemos ao exato quantos é que eles são, e ninguém há de saber quantos é que eles são certamente, mas que sim, que se houver problema, essas pessoas podem se dirigir aos nossos serviços, e podem se dirigir aos conselheiros das comunidades portuguesas também, que nós também estamos preparados para os ajudar ou direcioná-los para os serviços adequados. E acho que o mais importante é isso, é as pessoas não viverem no medo, continuarem a sua atividade, e haverá sempre apoios para essas pessoas. Ouvimos aqui agora do diretor regional que eles também estão preparados a nível do Governo Regional dos Açores para esse efeito, e ele também referiu-se a isso. Os casos de deportações nos últimos anos têm sido poucos na nossa comunidade, porque é uma comunidade, como ele se referiu muito bem integrada, e o facto de estarmos bem integrados, nós chamamos esse alerta para nós. Nós o que vimos muito destas deportações são comunidades, em especial da América Latina e da América Central, mas são comunidades que efetivamente tinham números muito, muito elevados de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, por diversos fatores,
primeiro fator, obviamente, a proximidade, mas são fatores que são muito diferentes. Eu também alertei para o facto também de poder haver portugueses que estejam com a tentação de emigrar para o Canadá, da nossa comunidade nos Estados Unidos, com este medo e com este receio desta administração terem uma certa vontade de, num país que é semelhante em quase tudo, com comunidades semelhantes em quase tudo, querer vir deslocar-se para o Canadá, viver para o Canadá. Sim, a entrada é complicada, mas há estes fatores, e aliás, no último mandato também já tinha alertado para isto. Nós temos migrações nas nossas comunidades, ou seja, as nossas comunidades não estão paradas necessariamente em todo lado. É o caso, por exemplo, de Palm Coast. Palm Coast, a maioria da nossa comunidade portuguesa são pessoas que viviam na costa leste americana, que viviam em New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, e que se deslocaram com a idade, que se deslocaram para a Flórida. Para quê? Para ter bom tempo, para ter sol, obviamente, que é mais descanso, e que se deslocaram para ali. Porquê? Porque muitas delas talvez pensassem em regressar a Portugal. Só que existe uma coisa chamada netos. E está longe dos netos, por vezes é complicado para estas pessoas, então deslocaram-se para ali, que fica mais perto, e que criaram ali um espírito de comunidade muito grande, que é o caso desta comunidade, e que necessitam de serviços. Por isso sim, nós alertamos para isto tudo, nós estamos a par destas situações, mas tentar manter a frieza e uma certa calma com a situação, obviamente, nos Estados Unidos. Daniela, a terminar, queres deixar aqui apelo para que as pessoas continuem a ser confiantes, mas que sejam também fiéis às suas obrigações, que a nível de regularização de papelada têm que fazer o seu trabalho de casa e muitas vezes não é feito, deixa-se para amanhã, e onde dado momento há pessoas às vezes que até facilitam, até publicam muito que estão a trabalhar de uma forma não legal, e isso é perigoso. Sim, é perigoso. As pessoas... há um ditado que diz na televisão que o fim do mundo há de ser filmado, e é um bocado neste sentido que eu digo isto. As pessoas às vezes falam demais, dizem aquilo que não deviam, e deixem-se estar, mantenham serenas, façam aquilo que têm que fazer, façam as vossas papeladas todas. Eu sei que a burocracia às vezes pode ser pesada, mas eu como conselheiro estou aqui também para ajudar as pessoas naquilo que elas necessitarem. Eu já o faço. Eu sei que, por exemplo, as pessoas às vezes dizem que é difícil ter uma marcação, por exemplo, no consulado. É uma coisa que eu faço com regularidade, é uma coisa que eu ajudo aquelas pessoas que me ligarem, eu ajudo a fazer marcação no consulado. Eu não trabalho para o consulado, mas trabalho para a minha comunidade, e por isso é com muito gosto que eu faço, que ajudo as pessoas a obter marcação no consulado, aquelas que não conseguem entrar pela plataforma, ou que não conseguem outros meios, por exemplo, e-mails ou telefone. É com muito gosto que eu ajudo essas pessoas, senão podem deslocar ao consulado quarta-feiras e quinta e sextas-feiras, que essa é a marcação. Sim. Coisas que não se fazem noutros consulados, por exemplo, mas que existem, que as pessoas têm que estar alertas para isto. Eu chamo também a minha comunidade, vou aproveitar esta oportunidade para chamar ao apelo cívico da nossa comunidade. Nós sabemos que vai haver eleições legislativas em Portugal no dia 18 de maio. É uma votação via postal, as pessoas vão receber em casa a sua morada. No entanto, o que eu digo às pessoas é, se elas por acaso, desde o último cartão de cidadão que fizeram, não trocaram a sua morada, que tentem pelo menos conseguir o voto mas o voto presencial ainda é possível. As pessoas podem deslocar ao consulado se pretenderem ter um voto presencial, por isso têm que o fazer com rapidez, dizer ao consulado que querem votar de forma presencial, e assim poderão ir votar ao consulado naquele dia. Mas antes de registrar-se. Sim, claro, obviamente as pessoas... Não, claro que não é no próprio dia, é já, tem que ser já. Sim, tem que ser agora, neste momento, que estão a ver a emissão, façam isso já, porque acho que é importante o fazerem. Porquê? Porque a participação eleitoral é que nos vai permitir ter mais representação. Nós sabemos muito bem, isto é também um alerta dos conselheiros, que 4 deputados eleitos pela imigração é muito pouco. Não é representativo daquilo que é as nossas comunidades através do mundo, por isso, se fôssemos mais... Sim, não, mas estamos mal. Agora temos o Flávio também, que é presidente do Conselho, do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que também é deputado. Mas sim, mas precisamos de mais, e para ter mais temos que ter também esse apoio da nossa comunidade, sentir que a nossa comunidade se envolve a nível político e cívico nestas eleições. Eu sei que estas eleições são um bocado cínicas, à volta de um grande cinismo em Portugal. Eu sei que o nosso país agora tem um desporto anual que é chamado eleições legislativas, são eleições legislativas anuais agora, mas acho que a nossa comunidade tem que mostrar esse peso, tem que mostrar essa força, e acho que só assim é que nós vamos conseguir
conseguir essa representação. E eu aproveito, sei que também há essa discussão no Governo Regional dos Açores para haver talvez um dia um deputado que represente a comunidade açoriana fora do país, fora da região autónoma, mas são discussões que são extremamente pertinentes. Tens que discutir com o seu diretor em off-camera. Sim, vai ser off-camera, mas eu deixo aqui em público, assim, eles ficam também com essa parte, mas eu sei que são discussões que eles já estão a ter e acho muito bem eles terem, e faço o mesmo apelo à região autónoma da Madeira, que teve eleições muito recentemente. Acho que também devem ter essa consciência que as comunidades também podem ter, não digo, eles depois lá entendam-se como bem entenderem, mas que também estamos aqui para apoiar, para ajudar nesse sentido. Sim, mas para ajudar no sentido de apelar ao voto, de apelar essa integração e de apelar essa ideia que no Governo Regional dos Açores as comunidades, ou no Governo Regional da Madeira, as comunidades fora das regiões autónomas também têm o seu peso e também se interessam pela vida pública e cívica das regiões autónomas, e acho que isso faz parte do nosso papel, faz parte do meu papel, e acho que só assim é que nós vamos conseguir esse peso que eu estava a falar, muito, muito importante. E também, já que vamos a falar de eleições, para o próximo ano também haverá eleições presidenciais, e acho que aí também mais uma vez a nossa comunidade será chamada, neste caso um bocado diferente, de forma presencial, um bocado chata, ter que deslocar ao consulado, mas isto também estamos a trabalhar nisso, questões de voto eletrónico e coisas assim. Darei notícias, se houver notícias para dar, obviamente esperamos que elas sejam positivas, vamos a ver por onde é que estes caminhos nos levam, mas vamos começar por cada coisa no seu tempo, vamos começar a alertar a nossa comunidade para dia 18 de maio e depois veremos mais à frente o que nos dará o futuro das eleições em Portugal. Eu gostaria de agradecer aqui publicamente ao seu conselheiro, Daniel, amigo de longa data, pela velinha que me meteu no bolinho, uma bela surpresa, pelo meu aniversário. Bem-aja, Daniel. É com gosto, eu sei que completa 18 anos neste dia, acho que era importante sublinhar esse aniversário, foi com muito gosto, é sempre um gosto, ainda por cima tê-los na nossa casa, é sempre muito um prazer, e sei que teve aqui na presença do Alberto e do seu filho, que esteve a oportunidade de baldar à escola hoje para vir, exato, baldou-se à escola da parte da tarde para vir para este miminho também, por isso é sempre com muito gosto. Tens toda a razão, Daniel. Obrigada. Ser diretor juntou-se agora à conversa porque ouviu com atenção aqui o que é que o Daniel quis passar e tem muita razão, não é? Porque ter também cidadãos dos Açores e que gostariam de votar não tiveram uma chance. O que é que o senhor gostou de ouvir mais ou menos da boca dele? Porque o senhor é que é o diretor. Antes de mais fui surpreendido, percebi que já tem 18 anos, não parece? Não parece, parabéns. E sim, estou absolutamente de acordo com ele e reforço a ideia de que também nos Açores nós queremos dar um passo à frente para que as comunidades açorianas dispersas pelo mundo possam ter o direito constitucional de votar e eleger deputados próprios à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Essa é uma vontade de décadas, quase desde que há 50 anos se iniciou a autonomia política. Parece haver um consenso crescente em torno dessa ideia. Por analogia, em relação ao que se passa para a Assembleia da República e para o Presidente da República, os portugueses naturais dos Açores, imigrados no estrangeiro, também devem ter o direito de votar e de ser eleitos para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, quando se realizam as eleições legislativas regionais. Naturalmente que para isso é preciso haver uma alteração da Constituição, mas... Exatamente, e portanto com essa instabilidade toda que tem havido ultimamente... Estou aqui a ponta do iceberg. Mas já percebi que estamos todos de acordo, lá e cá, porque tem que haver cada vez mais participação direta dos açorianos onde quer que se encontrem. Os Açores só ficam completos com a sua 10ª ilha e, portanto, os açorianos que aqui estão, nos Estados Unidos, no Canadá, por vezes até acompanham mais de perto, por estranho que pareça, a situação política açoriana do que aqueles que lá estão. Em alguns casos até é assim. E, portanto, estão absolutamente habilitados, capacitados e preparados para poder ter também mais esta participação ativa no desenvolvimento político da sua própria região. E sendo eles em maior número fora dos Açores, não é? É uma razão mais evidente. Nós temos menos de 250 mil habitantes nas 9 ilhas e somos seguramente mais de 3 milhões
de açorianos e, sobretudo, de Açores-descendentes nas Américas, se contarmos principalmente com a 10ª geração de açorianos no Brasil, para onde já emigramos há mais de 400 anos. Aqui no Canadá temos quase 500 mil de portugueses, nos Estados Unidos 1,5 milhão, na América do Norte a maior parte dos portugueses tem origem nos Açores e, portanto, nós não podemos deixar de ter uma enorme atenção, um carinho permanente para com esses nossos irmãos que residem deste lado do Atlântico. É isso que faremos sempre. Sem dúvida, esperamos boas notícias. Muito obrigado aos dois, será sempre bem-vindo. Obrigado, Sr. Conselheiro. É assim que terminamos aqui neste momento no restaurante de certa e grande credibilidade, o restaurante Helena, a gastronomia de alta qualidade. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Obrigado ao Sr. Diretor por ter vindo visitar a nossa comunidade. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.